Nunca olhe para as câmeras por muito tempo. Foi isso que Marcos me disse no meu primeiro dia. Não explicou por quê. Apenas disse, com aquele olhar cansado de quem viu coisas que não deveria ter visto, de quem sabe demais e desejaria saber menos. Eu deveria ter escutado. Deus, eu deveria ter escutado. Mas a gente nunca escuta, não é? A gente acha que sabe mais, que é diferente, que as regras não se aplicam a nós. Até aplicarem. Meu nome não importa mais. Não depois do que aconteceu, não depois do que eu vi naquelas telas, do que vi nos corredores vazios do 12º andar, do que encontrei na sala de arquivos que deveria estar trancada. Mas importa o que eu faço agora. Importa que eu conte, que eu avise. Antes que contratem outra pessoa, antes que alguém aceite aquele emprego de vigilante noturno no edifício corporativo Westlake, pensando que é só ficar sentado olhando telas por 8 horas. Não é, nunca foi. 2h34 da manhã. É sempre nessa hora que começa. Não sei porquê. Não entendo a lógica. Se é que existe lógica em algo assim. Mas é sempre nessa hora, com a precisão de um relógio. Como se algo estivesse esperando, contando os minutos, sabendo exatamente quando a realidade fica mais fina. Quando as barreiras entre o que é e o que não deveria ser começam a rachar. 2h34, o horário em que os mortos fazem ronda. Você consegue sentir quando está chegando. Mesmo antes de olhar o relógio, seu corpo sabe. A temperatura cai, não muito, apenas 2, 3 graus, mas o suficiente para você notar, para a pele se arrepiar, para a respiração ficar visível no ar-condicionado que não deveria estar tão frio. E o silêncio. Deus, o silêncio. Prédios comerciais à noite já são quietos, mas isso é diferente. É um silêncio pesado, opressivo, como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no universo inteiro, como se todo som tivesse sido sugado para outro lugar. Seus ouvidos zumbem tentando preencher o vazio. Seu coração bate mais alto só para ter certeza de que você ainda está vivo, ainda real, ainda aqui. E então você ouve o primeiro som, sempre o mesmo. Clique, o elevador. O maldito elevador no fim do corredor, chamado de algum lugar, de algum andar. Mas você está sozinho no prédio. Você sabe que está sozinho. Verificou todas as portas quando fez a ronda das 10. Conferiu cada andar, cada sala, cada banheiro, cada canto escuro onde alguém poderia se esconder. Vazio, completamente vazio. Então quem chamou o elevador? Você fica ali, sentado na sala de segurança, cercado por 12 monitores, mostrando 12 ângulos diferentes de 12 corredores desertos, e observa o número acima da porta do elevador mudar. Térreo. Primeiro andar. Segundo. Terceiro. Subindo. Sempre subindo. E você reza, mesmo que não acredite em Deus, mesmo que nunca tenha rezado na vida, você reza para que pare. Para que pare em qualquer andar que não seja o seu, mas nunca para. Quarto, quinto, sexto, sétimo, você pode ouvir agora o som dos cabos, o zumbido do motor, o ding suave cada vez que passa por um andar. Oitavo, nono, suas mãos estão suadas, agarradas aos braços da cadeira, os olhos fixos nas telas, procurando, desesperadamente procurando por qualquer sinal de movimento, por qualquer explicação. Décimo, 11º, e então 12º, seu andar. Ding. O som ecoa pelo corredor, alto demais, agudo demais, como se o prédio inteiro estivesse amplificando aquele único sino. E as portas se abrem. Você pode ver nas câmeras, 2 delas apontadas diretamente para o elevador. Ângulos perfeitos, iluminação clara. As portas deslizam, revelando nada. O elevador está vazio, completamente vazio, e você respira, um suspiro longo e trêmulo de alívio, porque é só uma falha técnica, um problema elétrico.
Elevadores velhos em prédios velhos fazem isso. Sobem sozinhos, descem sozinhos. É normal, é explicável, é racional. Até você ver a câmera do corredor leste. A que mostra o corredor que vai do elevador até a sala de segurança. Até a sala onde você está sentado. E ver as pegadas, úmidas, aparecendo no carpete, uma de cada vez. Vindo do elevador, vindo na sua direção. Mas não há ninguém lá, apenas as pegadas se formando, se materializando, deixando marcas escuras no carpete cinza. Passo, 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 ficando mais próximas. E você não consegue se mover, não consegue gritar, não consegue fazer nada além de observar aquelas pegadas fantasmas caminhando pelo corredor em direção à única porta entre você e seja lá o que for aquilo. Uma porta que você trancou, mas que agora você não tem certeza se uma tranca seria suficiente. Porque fechaduras mantêm coisas físicas do lado de fora. E o que está deixando aquelas pegadas não é físico, não mais. Talvez nunca tenha sido. Você quer saber como eu sei disso tudo? Como eu sei sobre as 2h34? Sobre o elevador? Sobre as pegadas que aparecem do nada? Porque eu vivi. Durante 6 meses trabalhei como vigilante noturno no edifício corporativo Westlake. 6 meses de turnos das 11 da noite às 7 da manhã. 6 meses pensando que estava sozinho. 6 meses aprendendo lentamente, terrivelmente, que nunca estive. E o pior não é o que eu vi, é o que eu fiz, é o que tive que fazer para sobreviver. É o acordo que fiz. Porque você vê, no edifício Westlake há regras. Regras não escritas, regras que ninguém te conta quando você é contratado, regras que você precisa descobrir sozinho. E se você quebrar essas regras, se você olhar por muito tempo, se você responder quando eles chamarem, se você abrir a porta errada no andar errado na hora errada, então você se torna parte do prédio. Mais um vigilante noturno que pediu demissão sem avisar. Mais um nome que ninguém menciona. Mais um arquivo de recursos humanos marcado como encerrado, paradeiro desconhecido. Mais uma presença vagando pelos corredores às 2h34 da manhã. Para sempre. Então deixe-me te contar sobre o edifício Westlake, sobre o turno da madrugada, sobre as coisas que aparecem nas câmeras, mas não estão realmente lá. E sobre por que você nunca deve aceitar um emprego de vigilante noturno em um prédio comercial de 30 anos, no centro da cidade, que oferece o dobro do salário normal, sem explicar por quê. Porque há sempre um motivo, e esse motivo está esperando por você. No 12º andar, às 2h34 da manhã, esperando, sempre esperando. Meu nome é Daniel Carver, tenho 28 anos, sou formado em administração por uma faculdade mediana e até 6 meses atrás, minha maior preocupação na vida era como pagar o aluguel atrasado. Engraçado como as prioridades mudam. Engraçado como sobreviver até o amanhecer de repente torna pagar contas algo trivial. Mas estou me adiantando de novo. Deixe-me voltar ao começo. Ao dia em que tudo começou, ao dia em que vi aquele anúncio online que mudaria minha vida para sempre. Ou talvez que a acabaria. Ainda não tenho certeza. Era fevereiro. Um fevereiro cinzento e frio em uma cidade que parecia ter desistido de tentar ser interessante. Eu estava no meu apartamento de um quarto. Se é que dava para chamar aquilo de quarto, era mais um armário com uma janela. Rolando por sites de emprego com o desespero silencioso de quem está no 3º mês de desemprego. Meu último trabalho tinha sido em uma startup de tecnologia que faliu da noite para o dia. O CEO simplesmente sumiu com o dinheiro dos investidores, nos deixando, os 12 funcionários, sem salário, sem aviso prévio e sem perspectiva. Processos trabalhistas levam tempo. Contas não.
Eu tinha dinheiro para mais um mês de aluguel. Talvez 2, se comesse só miojo e cancelasse a internet. Foi quando vi o anúncio. Vigilante noturno, edifício corporativo Westlake. Procura-se vigilante para turno noturno, 23 horas às 7 horas. Experiência não necessária, treinamento fornecido, salário competitivo, plais, benefícios, início imediato. O salário listado era o dobro do que vigilantes normalmente ganham. Sem exagero, o dobro. Minha primeira reação foi suspeita. Ninguém paga o dobro sem motivo. Tinha que ser pegadinha, ou pior, algo ilegal, drogas, prostituição, algum esquema que eventualmente me colocaria na prisão. Mas então meu estômago roncou e olhei para a geladeira vazia e para o boleto de luz vencido na mesa. E cliquei em candidatar-se. A entrevista foi 2 dias depois. O edifício Westlake ficava no centro velho da cidade. Aquela parte que já foi elegante nos anos 80, mas que agora era apenas cansada. Prédios comerciais com fachadas que precisavam de reforma. Lojas vazias no térreo com placas de aluga-se desbotadas. Mendigos dormindo em portas de entrada. O prédio em si tinha 15 andares. Concreto e vidro, funcional, sem charme. O tipo de construção que arquitetos fazem quando não têm imaginação ou orçamento. Havia uma placa de bronze ao lado da porta giratória. Edifício Corporativo Westlake, 1994. 30 anos. Não tão velho assim, mas velho o suficiente. O saguão estava limpo, mas deserto. Piso de mármore polido que ecoava a cada passo. Um balcão de recepção sem recepcionista. E aquele cheiro de prédio comercial. Ar-condicionado velho. Produto de limpeza industrial. Carpete que absorveu décadas de café derramado e almoços requentados. Daniel Carver? Virei. Um homem estava saindo do elevador. 50 e poucos anos, talvez 60. Magro. Muito magro. Com aquele tipo de magreza que não vem de dieta ou exercício, mas de estresse crônico. Seu terno era caro, mas estava amassado. Olheiras profundas. Mãos tremendo levemente. Sim, o senhor é Gerald Hartwick, gerente de facilities. Ele estendeu a mão. Seu aperto era fraco, úmido. Obrigado por vir. Vamos ao meu escritório? Subimos até o 5º andar, em silêncio. O elevador era velho, aquele tipo com portas de metal corrugado que fazem barulho ao abrir. Eu podia sentir Gerald me observando pelo reflexo no metal polido, como se estivesse me avaliando, medindo, decidindo algo. Seu escritório era pequeno, mesa de metal, 2 cadeiras, uma janela com vista para outros prédios igualmente deprimentes. Nenhuma foto pessoal, nenhuma planta, nada que sugerisse que um ser humano realmente passava tempo ali. Então, ele começou sentando pesadamente, você se candidatou para vigilante noturno. Sim, senhor. Já trabalhou com segurança antes? Não, mas aprendo rápido e não precisa de experiência. Ele me interrompeu. Na verdade, talvez seja melhor assim, sem vícios, sem expectativas. Uma observação estranha, mas eu precisava do emprego, então deixei passar. O trabalho é simples, ele continuou. Você chega às 11 da noite, faz uma ronda de segurança, checa todas as portas, verifica que está tudo trancado. Depois fica na sala de segurança no 12º andar, monitorando as câmeras até às 7 da manhã. Faz outra ronda antes de sair. É isso. Parece tranquilo? É. Pausa. Na maior parte do tempo. Algo na forma como ele disse isso fez minha nuca formigar. Na maior parte do tempo, Gerald olhou para as próprias mãos. Depois para a janela. Para qualquer lugar menos para mim. O prédio é velho, Daniel. Faz barulhos. O sistema de ar-condicionado é temperamental. Às vezes as luzes piscam. Às vezes os elevadores sobem ou descem sozinhos. Problema elétrico, nunca consertaram direito. Ele finalmente me olhou. Pode ser desconcertante. Trabalhar sozinho à noite em um prédio grande e vazio. Algumas pessoas não se adaptam bem.
Eu fico bem sozinho. Sim, ele me estudou. Imagino que sim. Mais alguns minutos de perguntas básicas. Referências que eu não tinha. Disponibilidade total. Quando poderia começar? Ontem. O salário, eu disse finalmente abordando o elefante na sala. O anúncio mencionava um valor generoso. Sim, pagamos bem. Gerald abriu uma gaveta, tirou um contrato. Porque o turno noturno é difícil de preencher. E porque precisamos de alguém confiável. Alguém que não vai simplesmente desaparecer. Desaparecer? Parar de vir? Pedir demissão sem aviso? Ele empurrou o contrato na minha direção. Você parece responsável, precisa do dinheiro, está disposto a trabalhar. É tudo o que precisamos. Li o contrato, era padrão, salário, benefícios, período de experiência de 3 meses. Nada suspeito, nada ilegal. Deveria ter desconfiado. Deveria ter perguntado por que estavam tão desesperados, por que pagavam tanto, por que Gerald parecia tão aliviado quando eu disse que aceitava. Mas não perguntei, porque eu precisava do dinheiro e porque na época eu ainda acreditava que o mundo fazia sentido, que tudo tinha explicação lógica, que coisas estranhas eram apenas coincidências. Assinei. Meu primeiro turno foi na segunda-feira seguinte. Gerald me encontrou no saguão às 10h30 da noite para o treinamento. Na verdade, era mais uma orientação rápida. Me mostrou a sala de segurança no 12º andar. Uma sala pequena, sem janelas, com 12 monitores mostrando feeds de câmeras de todo o prédio. Me deu um chaveiro pesado com dúzias de chaves. Me explicou a rota da ronda. E se algo acontecer? Perguntei. Alguma emergência? Ligue para este número. Ele me deu um cartão com um número de telefone escrito ali. É meu celular, atendo sempre. E a polícia? Apenas se for uma emergência real, arrombamento, incêndio, algo que exija resposta imediata. Ele hesitou. Se for algo estranho, me ligue primeiro. Estranho como? Ele não respondeu imediatamente. Ficou olhando para os monitores, para os corredores vazios, iluminados por luzes fluorescentes frias. Você vai saber, ele disse finalmente. Quando acontecer, você vai saber. E então, ele saiu. Me deixou sozinho, no 12º andar de um prédio vazio no meio da noite, com 12 telas mostrando 12 corredores desertos. E aquela sensação crescente de que eu tinha cometido um erro terrível. As primeiras horas foram entediantes. Sentei na cadeira giratória. Olhei para as telas. Vi exatamente nada acontecendo. Corredor após corredor de piso de carpete cinza, paredes bege, portas de escritório trancadas. Levei um livro, um thriller barato que comprei em um sebo. Tentei ler, mas era difícil se concentrar. Os olhos continuavam sendo puxados para as telas, para os corredores, procurando. Por quê? Eu não sabia. Procurando o quê? Também não sabia. Mas procurando. Meia-noite passou, depois 1 da manhã. Nada, absolutamente nada. Comecei a relaxar. Isso é fácil, pensei. Mais fácil que eu imaginava. Só sentar aqui, certificar que ninguém invade e ser pago por isso. Fiz minha segunda ronda à 1h30. Desci por todos os 15 andares, checando portas, verificando banheiros. Tudo trancado, tudo vazio, tudo normal. Voltei para a sala de segurança às 2h15. Sentei, olhei para as telas e esperei. Não sabia pelo quê, mas esperei. E às 2h34 começou. A temperatura caiu primeiro, não dramaticamente, não como nos filmes onde você pode ver sua respiração condensar em nuvens brancas. Apenas caiu 2, talvez 3 graus. O suficiente para eu notar, o suficiente para a pele dos meus braços se arrepiar. Olhei para o termostato digital na parede, 22 graus. Normal, mas não parecia normal. Esfregou os braços.
Peguei o moletom que tinha trazido e vesti. Voltei a atenção para as telas. Foi quando percebi o silêncio. Até aquele momento havia sons, pequenos sons. O zumbido do ar-condicionado, o zunido suave dos monitores, o rangido ocasional da cadeira quando eu me mexia. Os sons normais, ignoráveis, de um prédio à noite. Mas agora, nada. Silêncio absoluto. Como se alguém tivesse apertado o botão de mudo no universo. Meus ouvidos zumbiam na tentativa de captar qualquer coisa, qualquer som. Mas não havia nada além do meu próprio coração batendo cada vez mais alto, preenchendo o vazio. Olhei para o relógio no canto da tela do monitor central, 0234, e então ouvi. Ding! O elevador. Afastei a cadeira com tanta força que ela bateu na mesa atrás de mim. Meus olhos foram direto para os monitores que mostravam o corredor dos elevadores. 3 elevadores lado a lado, portas de metal polido refletindo as luzes fluorescentes. E acima da porta do elevador central, os números iluminados mudando. Térreo, primeiro andar, segundo, subindo. Meu primeiro pensamento foi racional. Alguém entrou no prédio. Esqueci de trancar alguma porta. Tem um invasor. Peguei o rádio que Gerald tinha me dado. Estava prestes a chamar quando me lembrei. Ele me disse para ligar apenas se fosse uma emergência real e um elevador em movimento. Bem, isso era apenas elétrico, certo? O problema que ele mencionou, mas minha mão ainda estava tremendo. 3º andar, 4º, 5º. Mudei de câmera, verificando a do térreo. O saguão estava vazio, portas trancadas. Ninguém tinha entrado. 6º, 7º. Voltei para a câmera do 12º andar, meu andar. O corredor vazio se estendia da esquerda para a direita. Carpete cinza, paredes bege, luzes fluorescentes criando aquela iluminação sem sombras de escritório. 8º, 9º. Minha respiração estava acelerada agora, rápida, superficial. Acalme-se, ele disse. É só um elevador com problema elétrico. Nada demais. 11º. Levantei da cadeira. Não sei porquê. Instinto, talvez. A necessidade primitiva de ficar de pé quando algo está errado. De estar pronto para correr. 12º. Ding. O som ecoou pelo corredor lá fora. Ouvi através da porta fechada da sala de segurança. Alto, claro, inconfundível. Meus olhos estavam colados no monitor. As portas do elevador se abriram. Devagar. Muito devagar. Revelando vazio. O interior do elevador estava completamente vazio. Apenas aquelas paredes de metal escovado. Aquele piso de linóleo desgastado. Aquele espelho no fundo que refletia. Nada. Respirei. Um suspiro longo e trêmulo. Viu? Só uma falha elétrica. Exatamente como Gerald disse. Ia me sentar quando vi. No monitor adjacente. A câmera que mostrava o corredor leste, o corredor que ia dos elevadores até a sala de segurança, até onde eu estava. Havia algo no carpete, uma marca, escura, úmida, como se alguém tivesse pisado em uma poça e depois caminhado por ali. Uma pegada. Senti meu estômago apertar. Mudei para ampliar a imagem. A qualidade não era ótima. Câmeras antigas, resolução baixa, mas dava para ver claramente. Uma pegada, forma de sapato, molhada, no carpete. E então, apareceu outra. Não estava lá e eu não tinha visto. Apareceu, materializou-se, como se um pé invisível tivesse dado um passo, deixando sua marca molhada. E então outra, e outra, vindo do elevador, vindo na minha direção. Passo. Cada pegada aparecia com 1 segundo de intervalo, metódica, constante, como alguém caminhando em ritmo normal. Passo, mas não havia ninguém lá. Eu podia ver o corredor inteiro, vazio, completamente vazio. Passo, apenas as pegadas, aparecendo, avançando. Passo, ficando mais próximas. Minhas mãos agarraram a beirada da mesa. As juntas ficando brancas, os olhos ardendo porque eu esqueci de piscar. Passo,
10 metros de distância da minha porta. Passo. 8 metros. Passo. 6. Isso não está acontecendo. Minha mente racional tentava insistir. Você está cansado. Está vendo coisas. Precisa de café. Precisa de ar fresco. Mas as pegadas continuavam aparecendo. Passo. 4 metros e então... pararam. Bem na frente da minha porta. Fiquei congelado, olhando para o monitor. Para aquela última pegada úmida, a menos de 1 metro da porta da sala de segurança. Segundos passaram. 10, 20, 30, nada. Apenas aquelas pegadas no carpete, levando de um elevador vazio até minha porta. E então ouvi, do outro lado da porta, uma respiração, não alta, quase imperceptível, mas estava lá, lenta, pesada, úmida, como alguém que acabou de subir muitos lances de escada, ou como alguém com os pulmões cheios de algo que não deveria estar lá. Meu corpo inteiro se arrepiou, cada pelo em pé, cada nervo disparando sinais de perigo, perigo, perigo. A respiração continuou, constante, do outro lado daquela porta fina de madeira. E então, toque, uma batida, leve, quase gentil. Toque, toque, 2 mais. Alguém estava batendo na minha porta, alguém que não aparecia nas câmeras. Alguém que deixava pegadas molhadas, mas não tinha corpo. Alguém que não deveria existir. Minha boca estava seca, a língua colada no céu da boca. Tentei engolir, mas não consegui. Toque, toque, toque. Mais insistente agora. Há alguém aí? Minha voz saiu fraca, quebrada. A respiração parou. Silêncio total. E então... a maçaneta começou a girar, lentamente, centímetro por centímetro. Eu tinha trancado. Tinha certeza que tinha trancado. Gerald me disse para sempre trancar a porta quando estivesse dentro. Mas a maçaneta continuava girando. Me joguei para frente, mãos na maçaneta, segurando, impedindo que girasse mais. Do outro lado, senti resistência. Algo estava puxando, algo forte. Não! Gritei, ou tentei gritar. Saiu mais como um sussurro desesperado. Vá embora, deixe-me em paz. A força do outro lado aumentou, puxando, tentando girar a maçaneta, tentando abrir. Eu segurei com tudo, pés fincados no chão, ombro contra a porta, mãos apertando a maçaneta até as palmas doerem. Por quanto tempo isso durou? Não sei, segundos, minutos, pareceram horas e então parou. A força cedeu, a pressão sumiu. Fiquei ali, ainda segurando a maçaneta, respiração acelerada, coração batendo tão forte que doía. Ouvi os passos se afastando, molhados, pesados, indo de volta pelo corredor, de volta para o elevador. Esperei, tremendo, suando apesar do frio. Finalmente juntei coragem para olhar os monitores. O corredor estava vazio e as pegadas estavam secando, desaparecendo, como se nunca tivessem estado lá. Não me movi daquela porta pelo resto da noite. Fiquei ali sentado no chão, de costas contra a madeira, olhando para os monitores, esperando que aquilo voltasse. Mas não voltou. Às 5 da manhã, as luzes começaram a mudar. Aquela qualidade de luz pré-amanhecer. E com ela, a sensação de normalidade voltou. A temperatura subiu. Os sons normais do prédio retornaram. O zumbido do ar-condicionado. O zunido dos monitores. Como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. Eu sabia que tinha acontecido. Às 7, fiz minha ronda final em pernas trêmulas. Cada porta que abria, esperava encontrar algo. Alguém. A explicação. Mas não encontrei nada. Saí do prédio no momento que o ponteiro do relógio bateu 7:01. A luz do sol nunca pareceu tão boa, tão real. Gerald estava esperando no estacionamento, encostado no carro dele, fumando. Mesmo de longe, dava para ver as olheiras. Atenção. Primeira noite, ele disse quando me aproximei. Não era uma pergunta. Sim. E abri a boca. Fechei. Abri de novo. O elevador subiu sozinho, eu disse finalmente. E teve pegadas no corredor, mas não havia ninguém. Ele assentiu, lentamente, como se já soubesse.
como se tivesse esperado exatamente isso. É sempre assim na primeira noite, ele murmurou. Eles testam, veem como você reage. Eles? Gerald não respondeu. Apenas jogou o cigarro no chão e o esmagou com o pé. Você vai voltar? Ele perguntou. Deveria ter dito não. Deveria ter entregue as chaves ali mesmo. Deveria ter corrido e nunca mais olhado para trás. Mas pensei no salário, nas contas, no aluguel. E na parte de mim, aquela parte estúpida, curiosa, humana, que precisava entender, que precisava saber. Sim, eu disse, vou voltar. Gerald me olhou por um longo momento. E então, algo passou por seu rosto. Não alívio, não satisfação, pena. Então você precisa aprender as regras, ele disse, antes que seja tarde demais. Gerald me deu uma folha de papel, não impressa, escrita à mão, com letra trêmula, irregular, como se tivesse sido escrita às pressas, ou com muito medo. Memorize, ele disse, e depois queime. Não deixe isso no prédio. Nunca. Olhei para o papel. Havia 7 itens, 7 regras numeradas. Regras para o turno da madrugada. Edifício Westlake. Nunca olhe para as câmeras por mais de 3 segundos quando o relógio marcar 0234. Eles não gostam de ser observados. Se o elevador subir sozinho, não olhe dentro quando as portas abrirem. Deixe-o fechar naturalmente. Se ouvir passos no corredor, não abra a porta. Não importa o que ouça. Não importa quem parece estar chamando. O 14º andar está sempre vazio. Sempre. Se as câmeras mostrarem algo lá, desligue o monitor imediatamente. Se as luzes piscarem 3 vezes seguidas, feche os olhos e conte até 30. Só abra quando tiver certeza que parou. Não entre na sala de arquivos no 12º andar, entre 0200 e 0400. A porta estará destrancada. Não entre. Se algo te chamar pelo nome, não responda. Não importa a voz, não importa quem parece ser, não é real. Minha boca estava seca enquanto lia. O que é isso? Sobrevivência, Gerald respondeu simplesmente. Siga essas regras, você fica bem, na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, tem noites piores que outras. Tem noites onde eles estão mais ativos. Mas se você seguir as regras, se você fizer seu trabalho e não cutucar onde não deve... Ele não terminou a frase. Não precisava. E se eu quebrar uma regra? Gerald acendeu outro cigarro. Suas mãos tremiam. Os que quebraram não estão mais aqui para contar. Voltei naquela noite. Não sei porquê. Dinheiro sim, mas era mais que isso. Era aquela curiosidade doentia, aquela necessidade de entender, de provar para mim mesmo que havia uma explicação racional, que tinha que haver, porque a alternativa significava que o mundo não funcionava como eu pensava, que havia coisas além da lógica, além da razão, além do que podemos ver e tocar e explicar. E se isso fosse verdade, então nada mais fazia sentido. Cheguei às 11, fiz minha ronda, tranquei-me na sala de segurança às 11h40 e esperei. As regras estavam queimadas. Eu tinha obedecido Gerald nisso, mas estavam queimadas na minha memória também. Cada palavra, cada número. Meia-noite passou. Depois 1h. Fiz minha segunda ronda. Tudo normal. Tudo tranquilo. Voltei para a sala de segurança. 2h15. 15 minutos. Meu estômago estava embrulhado. As palmas das mãos suando. Olhos fixos no relógio digital no canto do monitor. 2h20. 10 minutos. A temperatura começou a cair. Vesti o moletom antes mesmo de sentir frio, preparando-me. 2h25. 5 minutos. O silêncio desceu como uma cortina pesada. Aquele silêncio errado, opressivo, vivo. 2h30. 4 minutos. Minha respiração estava rápida. Forcei-me a respirar devagar, fundo. Você conhece as regras. Apenas siga as regras. 2h33. 1 minuto.
Meus olhos estavam nos monitores, mas eu estava me forçando a não focar, a não realmente ver, preparando-me para desviar o olhar. 2h34. Ding. O elevador. Mas dessa vez foram dois elevadores, subindo simultaneamente, um parando no 12º andar, o outro. Meus olhos foram automaticamente para o display. 14º andar. O 14º andar está sempre vazio, sempre. Forcei meus olhos para longe dos monitores. Contei até 3. Olhei de volta. O elevador do 12º tinha aberto, vazio como antes, mas dessa vez havia algo no chão, algo escuro, espalhado. Parecia... Meu estômago revirou. Parecia sangue. Desviei o olhar. Regra número 2. Não olhe dentro quando as portas abrirem. 1, 2, 3. Voltei o olhar. As portas estavam fechando. O que quer que fosse aquilo no chão sumiu com elas. Mas o monitor do 14º andar estava mostrando algo que não deveria estar lá. Uma figura no corredor, de pé, imóvel, completamente imóvel, de costas para a câmera. Se as câmeras mostrarem algo lá, desligue o monitor imediatamente. Minha mão voou para o botão. Apertei. A tela ficou preta. Mas não antes de eu ver. Não antes de ver a figura começar a se virar. Lentamente, em direção à câmera. O monitor estava desligado, mas eu ainda podia vê-la na minha mente. Aquela silhueta escura, aquele movimento antinatural, aquela sensação de que ela sabia que eu estava olhando. A noite continuou, minuto após minuto, hora após hora. Às 3h15, ouvi passos no corredor, não os passos molhados de ontem. Estes eram diferentes, pesados, arrastados, como alguém com uma perna machucada, ou como algo tentando imitar como humanos caminham e não conseguindo fazer direito. Arrasta, 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 se aproximando da porta. Minha mão estava na maçaneta antes mesmo de pensar, segurando, pronta. Se ouvir passos no corredor, não abra a porta. Os passos pararam do lado de fora. Silêncio. E então... Daniel, gelei, meu nome. Alguém tinha dito meu nome. A voz era conhecida, vagamente familiar, mas distorcida, como ouvir alguém falar debaixo d'água. Daniel, você está aí? Preciso de ajuda. Se algo te chamar pelo nome, não responda. Mordi o lábio, com força. O gosto de sangue, dor, algo real, algo sólido. Daniel, por favor, está escuro aqui. Não consigo encontrar a saída. Por favor, me ajuda. A voz estava mais clara agora. E eu reconheci. Era minha mãe. Minha mãe que morava a 3 estados de distância. Minha mãe que estava dormindo na cama dela naquele exato momento. Mas era a voz dela. O tom, a cadência, tudo. Daniel, baby, por que você não abre a porta? É sua mãe. Você não vai deixar sua mãe sozinha no escuro, vai? Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Não é real. Não é ela. Não responda. Daniel! A voz explodiu, raivosa, feia. Não era mais minha mãe. Era algo usando a voz dela. Algo furioso por eu não ter obedecido. A maçaneta chacoalhou, violentamente. Algo estava tentando entrar. Segurei com tudo, dentes cerrados, músculos queimando. Abre essa porta, abre agora. Não era mais humano, era um rosnado, gutural, animal, algo de gargantas que não deveriam produzir som. E então, parou. A maçaneta soltou, os passos se afastaram, arrastando, de volta para o elevador. Caí de joelhos, soluçando, tremendo, mas vivo, ainda vivo. Às 4h12, as luzes piscaram. Uma vez, 2, não, 3. Fechei os olhos imediatamente, apertei-os com força, comecei a contar. 1, 2, 3. Podia ouvir algo, mesmo com os olhos fechados. Um som como asas grandes batendo, mas pesadas, como couro, não penas. 10, 11, 12. O som estava mais próximo, circulando ao meu redor, na pequena sala. 15, 16. Algo roçou meu cabelo, leve, como dedos ou garras. 20, 21. Respiração perto do meu ouvido, não quente,
fria como o vento de inverno. 25, 26. Abre os olhos. A voz era um sussurro, sedutor, hipnótico. Abre. Queremos que você... Veja. 29. Quase lá. Só mais um. 30. Abri os olhos. A sala estava vazia. Normal. Como se nada tivesse acontecido. Mas no monitor podia ver minha própria sala. A câmera de segurança apontada para a porta. E no vídeo, durante aqueles 30 segundos, eu não estava sozinho. Havia algo atrás de mim. Algo alto, escuro, com membros longos demais e asas enormes de morcego dobradas nas costas, inclinado sobre mim, tão perto que podia ter me tocado, mas desapareceu no instante que abri os olhos, como se nunca tivesse estado lá. Mas eu vi na gravação, vi o que quase me pegou. Às 5 da manhã, percebi algo. A porta da sala de arquivos, a sala ao lado da de segurança, estava entreaberta. Eu tinha passado por ela durante minha ronda. Estava trancada. Tinha certeza que estava trancada. Mas agora estava aberta. Apenas uns 5 centímetros. Uma fresta. Escuridão além. Não entre na sala de arquivos entre 0200 e 0400. Eram 5 da manhã. Passava das 4. Tecnicamente a regra não se aplicava mais. Me levantei, devagar. Cada músculo protestando. Exausto. Mental e fisicamente destruído pela noite, mas curioso. Sempre maldita curiosidade. Me aproximei da porta. 1 passo, 2. Coloquei a mão na madeira, fria, gelada. Empurrei. A porta rangeu ao abrir. Alto demais no silêncio. A sala de arquivos era pequena. Prateleiras de metal nas paredes. Caixas de papelão empilhadas. Arquivos mortos. Documentos que ninguém precisava mais, mas que a lei exigia manter. Entrei e vi, na parede do fundo, fotografias, penduradas com taxinhas. Dúzias delas, talvez centenas. Me aproximei, devagar. Meu cérebro não querendo aceitar o que meus olhos viam. Eram fotos de vigilantes noturnos, todos usando o mesmo uniforme que eu usava. Todos na mesma sala de segurança que eu ocupava. Todos olhando para a câmera com expressões diferentes. Tédio, medo, confusão. E em cada foto havia algo atrás deles. Algo nas sombras, mal visível, mas lá. E embaixo de cada foto, datas e uma palavra. Carimbo vermelho. Desaparecido contém. 32 fotos. 32 vigilantes. Todos desaparecidos. Então vi a última foto da parede, a mais recente, de ontem à noite, tirada pela câmera da sala de segurança, me mostrando, sentado na cadeira, olhando para os monitores e atrás de mim, aquela coisa, com asas. Arranquei a foto da parede. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. A imagem estava clara demais, nítida demais. Eu na cadeira e aquela coisa atrás de mim, inclinada, observando, com aqueles membros longos e articulados de forma errada. Aquelas asas dobradas como as de um inseto gigante. E o pior era que na foto eu parecia não saber. Parecia completamente alheio à presença atrás de mim. Assim como todos os outros nas outras 32 fotos. Meu estômago revirou. Virei e vomitei no canto da sala. Café e bile, nada mais. Não tinha comido nada desde quando? Não conseguia lembrar. Limpei a boca com as costas da mão. Olhei de novo para a parede. 32 homens. Algumas mulheres também. Idades variadas. Todos desaparecidos. E agora eu, número 33. Não. Algo se quebrou dentro de mim. Não era mais medo. Era raiva. Raiva pura e irracional. Gerald! Gritei para o vazio, para as paredes, para seja lá o que estava me observando. Gerald, seu filho da puta, você sabia. Você sempre soube. Saí da sala de arquivos, peguei o rádio. Liguei. Gerald, responda. Estática. Gerald, mais estática. E então
Uma voz, fraca, distante. Daniel, você não deveria ter entrado lá. Você me colocou aqui. Você me contratou sabendo o que aconteceria. Eu tentei avisar as regras. Se você seguir as regras não importam. Eu estava gritando agora, saliva voando. Todos eles seguiram as regras, todos eles, e desapareceram mesmo assim. Silêncio do outro lado. E então, não, todos. Congelei. O quê? Alguns sobreviveram. Alguns fizeram o acordo. Que acordo? Que porra de acordo? A conexão falhou. Apenas estática. Joguei o rádio contra a parede. Ele explodiu em pedaços de plástico. Minha respiração vinha em golfadas, rápidas, irregulares, à beira do pânico. Pense, porra. Acordo. Ele disse acordo. Olhei para o relógio. 05:23. Menos de 2 horas até o amanhecer. Até segurança. Até poder sair daquele lugar maldito. Podia aguentar 2 horas. Podia. As luzes apagaram, todas simultaneamente. Escuridão completa, absoluta. Nem a luz dos monitores. Nem a luz de emergência. Nada. Como se o prédio inteiro tivesse sido engolido por um buraco negro. Não! Procurei meu celular no bolso. Mãos trêmulas. Encontrei. Liguei a lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão. Mas não ajudou. De alguma forma piorou, porque agora eu podia ver apenas pequenos círculos de realidade cercados por escuridão infinita. E nessa escuridão, coisas se moviam. Ouvi sons que não deveria ser possível ouvir. Rangidos, raspagens, sussurros, muitos sussurros, sobrepostos, como dezenas de vozes falando ao mesmo tempo. Daniel, junte-se a nós para sempre. Nunca sozinho. Nunca sai. Sai da sala de segurança. Corri. Apontei a luz do celular para o corredor. Parei. O corredor estava errado. As paredes não estavam retas. Inclinavam. Curvavam. Como se o prédio estivesse se dobrando sobre si mesmo. E as portas, havia muito mais portas do que deveria haver. Centenas delas, alinhadas em ambos os lados, todas idênticas, todas fechadas. Que porra! Comecei a andar. Tinha que encontrar o elevador, ou as escadas, tinha que sair. Passei por uma porta, 2, 5, 10, todas idênticas. Continuei andando, 20 portas, 30. O corredor não terminava, era impossível. O prédio não era tão grande, mas o corredor continuava, esticando, infinito. E então ouvi, atrás de mim, arrasta, arrasta, arrasta. Olhei para trás, algo estava vindo, algo grande. A luz do meu celular capturou apenas fragmentos. Um braço longo demais, uma mão com dedos demais, algo que se movia de forma errada, articulações quebrando e se reformando a cada passo. Corri, portas passavam em borrão, meus pulmões queimavam, o coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Arrasta, 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 mais rápido agora, ganhando terreno, vi à frente uma luz, fraca, mas luz. Me joguei em direção a ela, era uma porta, entreaberta, luz dourada vazando por entre. Não pensei, apenas entrei e caí, literalmente caí, como se o chão não estivesse onde deveria estar. Caí no que pareciam ser escadas, rolei, batendo em degraus, ombro, costela, joelho, dor explodindo em ondas. Parei no fundo, ofegante, sangrando, mas vivo. Levantei o celular, a tela estava rachada, mas a lanterna ainda funcionava. Olhei ao redor, estava em um subsolo. Não era subsolo, era mais fundo, muito mais fundo do que o prédio deveria ter. O teto era baixo. Tubos correndo por toda parte, concreto nu nas paredes e aquele cheiro mofo, umidade e algo orgânico, algo apodrecendo. Vi uma passagem à frente, estreita, mal iluminada por uma luz fluorescente piscante. Não tinha escolha. Entrei. A passagem era apertada, claustrofóbica. Tive que virar de lado em alguns pontos. O concreto áspero raspando meu ombro.
minha respiração ecoando alto demais. E então a passagem abriu. Em uma sala, grande, circular, como um anfiteatro. E no centro havia uma coisa. Não sei como descrevê-la. Não tenho palavras. Meu cérebro se recusava a processar completamente o que meus olhos viam. Era grande, do tamanho de um carro, talvez maior. Tinha forma, mais ou menos, como se alguém tivesse tentado fazer algo orgânico, mas esquecido das regras de anatomia. Membros saindo em ângulos impossíveis. Olhos, dezenas deles, piscando de forma desincronizada. Bocas, múltiplas aberturas cheias de dentes que não deveriam caber. E estava pulsando como um coração gigante, thump, 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 hipnótico, nauseante. Ao redor dela, presos nas paredes, corpos. Não corpos, pessoas, vivas, mas fundidas no concreto. Como se tivessem sido empurradas para dentro da parede e a parede tivesse se solidificado ao redor delas. Reconheci alguns rostos das fotos. Os vigilantes, todos eles, olhos abertos, mas vazios, como se suas mentes tivessem sido removidas. Jesus Cristo. Não! A voz veio de todos os lugares, retumbante, não em palavras, mas direto no cérebro. Não Jesus, não Deus, não salvação. A coisa no centro se moveu, membros se estendendo, olhos focando em mim, apenas nós. O que você é? Fome, solidão, o que sobra quando tudo vai embora. Tentei recuar, mas minhas pernas não obedeciam. Este lugar, construído sobre nós, selado, esquecido, mas ainda aqui, sempre aqui. Por quê? Porque os vigilantes, alimentação, companhia, eles ficam, vigiam conosco para sempre. Eu não, você já é nosso. Algo agarrou meu tornozelo. Olhei para baixo. O concreto estava derretendo, líquido, subindo pela minha perna, frio, pesado. Não! Puxei, lutei, mas era como areia movediça. Quanto mais me debatia, mais fundo afundava. Junte-se, seja parte, nunca sozinho, nunca vazio. Até o joelho agora. O concreto subindo, solidificando, prendendo. E então lembrei, o acordo. Gerald tinha dito. Alguns fizeram o acordo. Espere! Gritei. O acordo! Quero fazer o acordo! A coisa parou. Os olhos piscando, considerando. Acordo. Sim. O que vocês querem? O que preciso fazer? Silêncio. Longo, pesado. E então, traga outros. Alimente-nos. E você pode ir. Trazer outros? Como? Como Gerald, como os antes dele. Recrute, contrate e engane. Entendi. Gerald não era gerente de facilities, ele era ração. Recrutador de ração humana para aquela coisa. E agora? Agora estava me oferecendo a mesma escolha. Alimentá-la ou me tornar alimento. O concreto estava no meu quadril, subindo inexoravelmente. Descida agora. Olhei para os rostos na parede. Vivos, mas mortos. Conscientes, mas vazios. Presos para sempre naquele lugar esquecido, abaixo de um prédio comercial comum. 32 pessoas. E eu seria o 33º. A menos que... Sim, ouvi minha voz dizer. Distante, como se viesse de outra pessoa. Sim, eu aceito. Eu vou trazer outros. O concreto parou. E então recuou, derretendo de volta, liberando minhas pernas. Acordo feito, sangue selado. Você é nosso agora, sempre nosso. Traga um no próximo ciclo da lua, ou volte para sempre. A sala começou a escurecer, ou eu estava desmaiando. Não sabia. A última coisa que ouvi foi aquela voz, aquelas vozes, todas falando como uma. Bem-vindo ao turno da madrugada. Acordei no meu carro, no estacionamento do edifício Westlake. Luz do sol, 7h15 da manhã, segundo o relógio do painel. Por um momento, pensei ter sonhado tudo. Pesadelo, induzido por estresse e falta de sono. Mas então olhei minhas roupas, sujas, rasgadas.
manchas de sangue seco e na palma da minha mão uma marca queimada, como um branding circular, com símbolos que não reconheci, que não queria reconhecer. Meu celular tocou. Gerald, atendi. Você fez o acordo, ele disse. Não era uma pergunta. Sim, um suspiro, longo, exausto, mas também aliviado. Então você entende agora. Por que eu fiz? Por que continuo fazendo? Sim, um por mês. Sempre no turno da madrugada. Sempre alguém que ninguém vai procurar muito. Eu sei. Sinto muito, Daniel. Eu realmente sinto. Desliguei e sentei ali, no carro, sob o sol da manhã, pensando em quantas pessoas eu conhecia, quantas estavam desempregadas, desesperadas, quantas responderiam a um anúncio prometendo bom salário, quantas confiariam em mim quando eu dissesse que era fácil. Apenas um turno noturno, apenas ficar sentado olhando telas, nada demais. E então pensei nos rostos na parede, nos olhos vazios, na eternidade de consciência aprisionada. E me perguntei se conseguiria viver comigo mesmo, se conseguiria fazer isso, mês após mês, ano após ano, como Gerald fez, como outros antes dele fizeram. A resposta era que eu não tinha escolha. O acordo estava feito, selado, em sangue, na minha pele, na minha alma, e em um mês, eu teria que escolher alguém, qualquer um, para tomar meu lugar no turno da madrugada. Três semanas se passaram, 21 dias desde aquela noite, desde o acordo, desde a marca queimar minha palma e se tornar parte de mim. Não desapareceu, não desbotou. Ficou ali, gravada na pele, como uma tatuagem que não pedi. Escondo com luvas. Digo às pessoas que queimei fazendo café. Elas acreditam, sempre acreditam. Por que não acreditariam? Continuei trabalhando no edifício Westlake. O que mais eu faria? Largar significaria voltar. Voltar para aquela sala circular, para aquelas paredes, para me tornar parte da coleção. Então eu vou. Toda noite. 11 da noite, às 7 da manhã. E sigo as regras. Sempre sigo as regras agora. Porque entendo que as regras não são para me proteger deles. São para protegê-los de chamar atenção. Para manter o equilíbrio. Para fazer tudo parecer normal. Um vigilante que segue as regras pode sobreviver indefinidamente, desde que continue alimentando a coisa lá embaixo. Gerald me deu as chaves de seu escritório no 5º andar. Literalmente, colocou-as na minha mão 3 dias depois daquela noite. É seu agora, ele disse. Parecia ter envelhecido 10 anos. Cabelos mais brancos, olheiras mais profundas, mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o café. O trabalho de recrutamento é tudo seu. E você? Eu? Ele riu. Um som seco, quebrado. Eu fiz minha parte, 15 anos, 180 almas. Posso finalmente parar. Eles vão deixar você ir? Ele não respondeu. Apenas me deu um cartão com login e senha. O site de vagas, você coloca os anúncios aqui. O salário alto chama a atenção, sempre chama. Fez uma pausa. Escolha pessoas sozinhas, sem família próxima, sem muitos amigos, pessoas que ninguém vai procurar imediatamente. Meu estômago revirou. Como você vive com isso? Gerald me olhou, e naquele olhar havia 15 anos de culpa cristalizada. Você não vive, ele disse simplesmente. Você apenas existe, dia após dia, noite após noite, sabendo, sempre sabendo. Ele se levantou cambaleante. Boa sorte, Daniel. Você vai precisar. Foi a última vez que o vi. Na semana seguinte, ouvi de um dos seguranças diurnos que Gerald tinha se aposentado, mudado para o interior, sem avisar ninguém, sem festa de despedida. Desapareceu, como fumaça. E eu fiquei me perguntando se ele realmente tinha ido embora, ou se estava em algum lugar no 12º andar.
Entre 2h34 e 4 da manhã, andando pelos corredores, para sempre. 7 dias antes do prazo, 1 semana até a lua cheia. Porque é sempre na lua cheia, descobri. Quando a coisa lá embaixo está mais forte, mais faminta, eu tinha que escolher. Passei as últimas 3 semanas observando pessoas, na rua, no metrô, em cafés, procurando sinais, solidão, desespero, aquele olhar de quem está no fundo do poço e procurando qualquer corda. Encontrei candidatos, muitos, o homem de meia idade na biblioteca, sempre sozinho, lendo jornais de emprego, a jovem no ponto de ônibus, roupas gastas, bolsa rasgada, olhos vazios, o rapaz no abrigo para sem-teto, educado, limpo, claramente tentando se reerguer. Todos perfeitos, todos quebrados o suficiente para aceitar uma oferta boa demais. Todos confiantes demais para suspeitar. E eu não conseguia. Não conseguia escolher. Porque cada vez que olhava para um deles, via rostos na parede, olhos vazios, eternidade de consciência aprisionada. E sabia que seria minha culpa, minha escolha, meu sacrifício de outra pessoa para salvar a mim mesmo. 3 dias antes do prazo, a marca na minha mão começou a doer. Não era dor física, não exatamente, era algo mais profundo. Como se estivesse queimando de dentro para fora. Um lembrete, um aviso. Tempo acabando. Publiquei o anúncio. Vigilante noturno. Edifício corporativo Westlake. As mesmas palavras que me fisgaram. O mesmo salário impossível. A mesma promessa vazia de trabalho fácil. As respostas começaram a chegar em 1 hora. Dezenas delas. Pessoas desesperadas, esperançosas, confiantes. Li cada uma, procurando a certa. A que não seria muito procurada, a que desapareceria sem fazer muito barulho. E escolhi. Marcos Trevino, 24 anos, recém-saído de um programa de reabilitação de drogas, sem família próxima, pais mortos, sem irmãos, amigos que o abandonaram durante o vício, trabalhando em empregos temporários, morando em um quarto alugado. Perfeito. Perdão, pensei enquanto digitava o e-mail de resposta. Perdão, mas enviei mesmo assim. A entrevista foi ontem. Marcos veio, jovem, magro, com aquele olhar faminto de quem precisa provar seu valor, de quem vê isso como uma segunda chance. Sentei no escritório de Gerald, meu escritório agora, e repeti as mesmas palavras que Gerald me disse. O trabalho é simples. Apenas monitore as câmeras. O prédio faz barulhos às vezes. E Marcos acenou, entusiasmado. Grato, tão grato pela oportunidade. Assinei seu contrato com mãos que não paravam de tremer. Ele não notou. Por que notaria? Eu era apenas mais um gerente oferecendo um emprego. Não um demônio disfarçado. Não um assassino. Não um... Quando posso começar? A voz dele me arrancou dos pensamentos. Hoje à noite, ouvi minha voz dizer: calma, profissional. Às 11, vou estar aqui para te orientar. Obrigado. Seu sorriso era genuíno, verdadeiro. Obrigado mesmo, cara. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim. Eu sabia. Deus, eu sabia exatamente. 11 horas da noite. Marcos chegou 15 minutos adiantado. Ansioso, vestindo roupas limpas, provavelmente suas melhores roupas. Subi com ele até o 12º andar. Mostrei a sala de segurança. Expliquei os monitores. Dei-lhe as chaves. E então hesitei. Diga a ele. Avise, dê a ele uma chance de correr. Marcos, comecei. Tem uma coisa que... Meu celular tocou. Não tocou. Queimou. A marca na minha palma explodiu em dor, como ferro em brasa pressionado na carne. Gritei, deixei o celular cair. Cara, você tá bem? Marcos se aproximou preocupado. Estou. Respirei, engoli a dor. Só é queimadura velha. Às vezes dói. Peguei o celular. A tela mostrava uma mensagem. Não de um número,
não de contato. Apenas palavras aparecendo. Silêncio, traga agora. Olhei para Marcos, jovem, confiante, vivo, por mais algumas horas. Você vai ficar bem, eu disse. E não sei se estava falando com ele ou comigo mesmo. Apenas siga as regras. Que regras? Diga a ele, diga. Gerald vai te explicar. Menti. Ele vai te ligar daqui a pouco. Outra mentira. Gerald não ligaria. Ninguém ligaria. E às 2h34, deixei Marcos sozinho na sala de segurança, desci até o térreo, saí pela porta da frente e fiquei ali no estacionamento, esperando. O prédio se erguia acima de mim. Janelas escuras, exceto o 12º andar, onde uma luz solitária brilhava. Sem saber, ainda não sabendo, verifiquei o relógio. 2h29, 5 minutos. Minha mão queimava, a marca pulsava, quente, viva. Você fez a escolha certa, tentei me convencer. Era ele ou você? Sobrevivência. Instinto básico. Mas não acreditei. Nem por um segundo. 2h34. De onde estava, ouvi. Suave, distante, mas inconfundível. Jim, o elevador, subindo. E então, um grito, abafado pela distância e pelas paredes. Mas um grito de terror puro. Durou 10 segundos, talvez menos. E então, silêncio. A luz no 12º andar piscou. Uma vez, duas, e apagou. A marca na minha mão esfriou. A dor sumiu, deixando apenas a cicatriz e aquela sensação, aquele peso, como se algo tivesse sido depositado na minha alma, algo que nunca sairia. Peguei o celular, nova mensagem, dívida paga, retorne, 28 dias, 1 mês. Tinha 1 mês até precisar fazer de novo, até escolher outra pessoa, outra vida, outro sacrifício. A polícia veio 3 dias depois, procurando Marcos Trevino, reportado como desaparecido pelo dono da pensão onde morava quando não pagou o aluguel. Dei a eles o que tinham. Ele veio para a entrevista, mas não apareceu para o primeiro turno. Não sei o que aconteceu. Jovens assim são pouco confiáveis às vezes. Eles aceitaram, anotaram, arquivaram. Mais um jovem problemático que simplesmente sumiu. Acontece, a cidade é grande. Pessoas desaparecem o tempo todo. Hoje é dia 26, 2 dias até o próximo prazo. O anúncio já está no ar, as respostas já estão chegando. E eu acordo toda manhã me perguntando se hoje é o dia em que vou escolher diferente. Se vou parar. Se vou simplesmente não recrutar ninguém e deixar que me levem no lugar. Seria justo, não seria? Pagamento pelo que fiz. Penitência pelo pecado. Mas quando chega a noite, quando sento aqui no escritório lendo os e-mails desesperados, eu escolho, sempre escolho, sobrevivência. Sempre sobrevivência. E me pergunto quanto tempo até eu me tornar Gerald. 15 anos, 180 almas. Até estar tão louco que não sinto mais nada. Ou quanto tempo até simplesmente não aguentar mais e dar um fim da única forma disponível. Porque agora entendo que o verdadeiro horror do edifício Westlake não é a coisa no subsolo. Não são as regras, não são os fantasmas nos corredores. É isso, é o que faz com os recrutadores. Não nos mata, nos transforma em monstros piores que a coisa lá embaixo. Porque a coisa age por instinto, por fome. Nós agimos com conhecimento, com consciência, com escolha. E escolhemos alimentá-la mesmo assim, dia após dia, mês após mês. Até não sobrar nada humano dentro de nós. Até sermos apenas isso. Recrutadores. Assassinos com cartão de visita. Demônios internos. A próxima entrevista é amanhã. Sarah Chen. 29 anos, desempregada há 8 meses, poupança acabando, desespero crescendo. Perfeita, ela vai aceitar, sempre aceitam. E eu vou sentar no estacionamento às 2h34 e ouvir o grito e sentir a marca esfriar e voltar para casa e tentar dormir e falhar, como sempre falho.
Porque os rostos nunca me deixam dormir. Marcos e Sara e quem vier depois, e depois, e depois. 33, 34, 35. Perdendo a conta, perdendo a mente, perdendo a alma. Um pedaço de cada vez, no turno da madrugada. Você ainda está aí, escutando? Porque eu me tornei exatamente o que aquele lugar queria que eu me tornasse. Não um vigilante, um pastor, conduzindo ovelhas para o abate, uma de cada vez, mês após mês. É engraçado como a mente humana se adapta, como normalizamos o anormal, como justificamos o injustificável. Nas primeiras semanas, eu vomitava depois. Toda vez. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Cada rosto me assombrava. Mas agora, são apenas nomes em arquivos, números em planilhas, entradas no sistema de RH marcadas como rescisão voluntária, paradeiro desconhecido. Meu terapeuta, porque sim, eu tenho um terapeuta agora, diz que é um mecanismo de defesa, dissociação. A mente se protegendo do trauma. Eu não conto a ele sobre o edifício Westlake, sobre a coisa no subsolo, sobre os rostos nas paredes. Ele acharia que sou psicótico, me internaria, me encheria de remédios, e então eu perderia o prazo e voltaria para lá, para me juntar aos outros. Então eu sorrio, assinto, tomo as pílulas que ele prescreve e continuo fazendo o que faço. Porque não há saída, nunca houve, desde o momento que assinei aquele primeiro contrato, desde o momento que pisei naquele prédio. Eu já era deles, apenas não sabia ainda. Às vezes, eu dirijo até o edifício Westlake durante o dia. Quando está cheio de gente, empresas funcionando normalmente, pessoas indo e vindo, tomando café, reclamando de deadlines, vivendo vidas normais. E eu olho para aquela fachada comum de concreto e vidro e me pergunto se elas sabem, se sentem, se há alguma parte primitiva do cérebro delas que reconhece que aquele lugar é errado, que algo está apodrecendo nos alicerces, que o prédio foi construído sobre algo que nunca deveria ter sido coberto, apenas enterrado mais fundo, mas elas não sabem, como eu não sabia. Como você não sabe sobre o prédio onde trabalha, ou mora, ou passa todos os dias? Porque a gente nunca sabe, não é? Nunca sabe o que está sob nossos pés. Que acordos foram feitos, que preços foram pagos, que sacrifícios sustentam a normalidade que tomamos como garantida. A cidade é cheia de lugares assim. Tem que ser. Do contrário, como explicar? Como explicar os desaparecimentos? As pessoas que simplesmente somem, que param de responder mensagens, cujos telefones vão direto para a caixa postal, cujos apartamentos ficam vazios. A polícia diz: adultos têm o direito de desaparecer. E tecnicamente é verdade, mas a verdade é mais sombria. A verdade é que alguns lugares têm fome, e alguns de nós alimentamos essa fome para sobreviver. Sarah Chain não veio para a entrevista de amanhã. Cancelou esta manhã, e meio educado, arranjou outro emprego. Agradecendo a oportunidade, senti alívio, genuíno alívio. Por 3 horas, achei que o universo estava me dando uma saída, um sinal, uma chance de parar. Mas então a marca começou a queimar de novo, e entendi. Eles não se importam quem, apenas que alguém venha. Então encontrei outro, Kevin Russo. 26. Histórico ainda mais limpo que Sara, ainda mais sozinho, ainda mais descartável. A entrevista é hoje à noite. Ele vai aceitar. Eu já sei. Sempre aceitam. E o ciclo continua. Você quer saber a parte mais assustadora? Não é a coisa no subsolo. Não são as regras. Não são os fantasmas. É o quanto isso se tornou normal. Minha rotina agora, segunda a sexta. Trabalho administrativo, e-mails,
reuniões, papelada, uma vez por mês, recrutamento, entrevista, entrega, fins de semana, terapia, academia, tentativa de manter aparências de humanidade, como qualquer outro trabalho, exceto que meu KPI é medido em vidas e meu bônus anual é simplesmente continuar vivo. Eu me pergunto sobre os outros, os recrutadores que vieram antes de mim. Quantos existem? Quantos prédios como Westlake estão espalhados pela cidade, pelo país, pelo mundo? Quantas coisas antigas e famintas foram acidentalmente liberadas durante construções? Ou talvez não tão acidentalmente. Talvez alguém soubesse e construiu mesmo assim. Porque lucro importa mais que consequências. E quantos de nós, os recrutadores, nos cruzamos na rua, no metrô, em filas de café? Reconhecemos uns aos outros? Será que há um olhar específico? Uma marca invisível? Ou somos indistinguíveis de pessoas normais? Monstros escondidos à vista de todos? Tem um momento, todo mês, às 2h34, quando estou no estacionamento, esperando, e ouço o grito. Naquele momento eu sinto tudo que tento suprimir, toda a culpa, todo o horror, toda a humanidade que ainda resta. E naquele momento eu prometo, este é o último. Depois deste vou parar, vou me entregar, vou acabar com isso. Mas quando o grito para, quando a marca esfria, quando o silêncio retorna, a promessa se dissolve. E eu dirijo para casa e marco no calendário 28 dias até o próximo. E o ciclo recomeça. Porque no final, sobrevivência sempre vence. Sempre. Mesmo quando sobrevivência significa não viver realmente. Apenas existir. Um dia após o outro. Uma vítima após a outra. No turno da madrugada. Então por que estou te contando isso? Por que confessar? Por que revelar? Culpa? Talvez. Arrependimento? Provavelmente. Mas principalmente porque você precisa saber. Porque se você está ouvindo isso, se chegou até aqui, há uma razão. Talvez você esteja procurando emprego, vendo anúncios, considerando ofertas. E talvez você veja salário bom demais, trabalho fácil demais, vigilante noturno procurado. Experiência não necessária, início imediato. E você vai pensar, por que não? Você vai pensar, preciso do dinheiro. Você vai pensar, não pode ser tão ruim. E antes de clicar, antes de enviar aquele currículo, antes de aceitar aquela entrevista, lembre-se desta história. Lembre-se de mim, de Marcos, de Sara que escapou porque disse não. E pergunte a si mesmo, vale a pena? Porque tem sempre uma escolha, mesmo quando parece que não há, mesmo quando o desespero aperta, mesmo quando a conta não fecha e a geladeira está vazia. Sempre há uma escolha. Eu fiz a minha e vivo com ela, ou tento viver. A cada dia que passa me sentindo menos humano, menos real. Como se estivesse me tornando um fantasma enquanto ainda respiro. Você não precisa fazer o mesmo. Você pode dizer não. Pode continuar procurando. Pode passar fome mais um mês. Pode dormir no sofá de um amigo. Pode fazer o que for preciso. Exceto aceitar ofertas que parecem boas demais. Porque geralmente são. E o preço nunca está no contrato. Apenas na sua alma. Kevin vai chegar em 2 horas. Já preparei o escritório. Já imprimi o contrato. Já memorizei as palavras que vou dizer. As mesmas palavras que Gerald me disse. As mesmas palavras que outros disseram a ele. Um ciclo infinito, autoperpetuador, alimentado por desespero humano e fome inumana. E eu sou apenas mais uma engrenagem, girando, triturando, transformando esperança em horror, mês após mês. Até quando? Não sei. Talvez até eu enlouquecer completamente. Ou até eu simplesmente não conseguir mais. E fazer o que Gerald talvez tenha feito. Desaparecer, de uma forma ou de outra. Mas até lá, o turno da madrugada continua. As câmeras continuam gravando.
O elevador continua subindo sozinho às 2h34 e a coisa no subsolo continua esperando, paciente, eterna, faminta, sempre faminta. Então obrigado por ouvir, por ficar até o final, por compartilhar este peso comigo, mesmo que por alguns minutos. Às vezes contar ajuda, não muda nada, não salva ninguém, mas ajuda. Faz a solidão pesar um pouco menos, faz a culpa doer um pouco menos, por um momento. E se você quiser saber, se quiser entender de verdade, o edifício corporativo Westlake fica na esquina da rua Oak com a Avenida Commerce. 15 andares de concreto e vidro, construído em 1994. Completamente normal durante o dia, mas à noite, se você olhar para o 12º andar, às vezes pode ver uma luz e às vezes pode ver uma sombra se movendo atrás do vidro, alguém cumprindo seu turno, seguindo as regras, sobrevivendo, até não conseguir mais. Pode ser eu, pode ser Kevin, ou pode ser você, se fizer a escolha errada, se ignorar os avisos, se achar que está seguro, porque ninguém está seguro. Não realmente, não quando há lugares como Westlake, não quando há coisas como a que vive no subsolo, e não quando há pessoas como eu, fazendo o impossível para sobreviver, mesmo que isso signifique sacrificar outros. Mas talvez seja você que vai quebrar o ciclo. Talvez seja você que vai dizer não, que vai ver o anúncio e sentir aquele arrepio, aquele aviso primitivo que diz algo está errado, e vai escutar, vai recuar, vai escolher a fome sobre o horror, a miséria sobre a monstruosidade. E ao fazer isso, ao dizer não, você salva 2 vidas, a sua e a da pessoa que eu teria que recrutar no mês seguinte, porque se ninguém aceitar, se ninguém mais vier, o ciclo para. Eventualmente. Talvez. É quase hora. Kevin estará aqui em breve. Jovem, esperançoso, confiante, como eu fui, como todos fomos. Antes de saber, antes de entender, antes de nos tornarmos parte de algo que não podemos escapar, e eu vou fazer o que tenho que fazer. Porque sobrevivência, sempre sobrevivência, mesmo quando sobrevivência mata outros, mesmo quando sobrevivência mata você por dentro, pedaço por pedaço, alma por alma, no turno da madrugada, onde monstros usam gravatas e horror tem horário comercial, e o preço da vida é sempre outra vida. Então até a próxima história, viajante das sombras. Até o próximo sussurro vindo dos lugares que não deveriam existir. Até a próxima confissão de almas que ainda respiram, mas já não vivem. Nos encontramos novamente, quando a madrugada cair e as câmeras começarem a gravar, e o elevador subir sozinho, às 2h34, no turno que nunca termina. Para aqueles que não conseguem escapar, até lá, fique seguro e lembre-se, algumas ofertas são boas demais, por uma razão.